Chibé, você sabe que agora é um assunto muito sério, tá? Como é que anda a sua cabecinha aí nesses momentos de pandemia? Tá tranquilo? Mas tem muita gente passando por momentos complicados, viu, seu Chibé? Olha, gente, DJ, escuta essa. Recentemente, uma pesquisa foi realizada onde foi apontada que a pandemia afetou principalmente a saúde mental de mais da metade da população brasileira, eu até vou dizer mundial. Entre as principais mudanças na vida dos brasileiros provocadas pela pandemia do coronavírus, a saúde mental e emocional foi mencionada por mais de metade dos entrevistados pela pesquisa. Os dados foram revelados depois de ouvir 3.000 pessoas nas 5 regiões do nosso Brasil. Como se não bastassem os sintomas provocados pela Covid-19, os brasileiros, mesmo aqueles que não foram infectados pelo vírus, apresentam aumento do sofrimento psicológico, sintomas psíquicos e até transtornos mentais. A região mais afetada, com 59% das respostas, foi o centro-oeste do país, seu Chibé. Em seguida, está a região norte, com 58%. Na sequência, aparece o Nordeste, com 57% dos entrevistados. Empatadas com o índice de 56%, estão as regiões Sul e Sudeste do nosso Brasil. Esse problema afetou principalmente mulheres e jovens. Agora, vamos saber como manter o bem-estar físico, emocional, social nesses tempos difíceis, não é? Graças a Deus está tudo passando, eu espero, mas todos nós devemos continuar aí alertas, não é verdade? Como saber quando a saúde mental assinala aquela luzinha vermelha? Para falar sobre esse assunto, temos a satisfação de receber esse grande profissional, psicólogo, terapeuta, Marco Estrela, da Estância Bela Vista. Seja bem-vindo, Marco. Ai, Marco, que assunto interessante. Seja muito bem-vindo, pode sentar e ficar à vontade. Marco, então, você viu que é assustador isso, que a população brasileira toda, eu acho que eu vou até aumentar, né, gente? Acho que a população mundial sentiu muito. E da gente colocar isso, quando que as pessoas devem começar a se preocupar? Né? Quais são os sintomas? Aonde que começa aquele primeiro startzinho de que algo pode vir a se tornar sério? Isso. Boa tarde. O sintoma inicial, ele dá-se para uma ansiedade normal. Nós temos na ansiedade, por exemplo, é mais um mecanismo de defesa que algo que um mecanismo de ruim. Essa ansiedade inicial, essa luzinha vermelha que você falou, ela é acesa quando nós estamos numa situação de adversidade. Você colocou muito bem quando falou no mundo inteiro, e realmente é isso. O que o ser humano mais afeta ao ser humano? As perdas. E essa pandemia, nada mais, o que mais trouxe de negativo foram as perdas. Se você observar uma geração inteira que não conseguiu, que foi cerceada, você usando como exemplo as gerações passadas, por exemplo, a minha geração dos anos 70, ela cumpriu o papel que tinha que cumprir. As inovações, os novos modismos, tudo isso foi passando e foi sendo alterado pelas gerações que se seguiram. Quando você falou nos jovens, você colocou muito bem dito, falou muito bem dito. Foram geralmente os jovens que tiveram um impacto, porque essa geração deles foi cerceada. Sim. Eles foram tolhidos, impedidos. De repente chegou para você, né, para a gente dizer, olha, a partir de agora ninguém pode se ver, ninguém pode se abraçar. Tudo que o ser humano entende, não é, de contato humano, é quando a gente toca nas pessoas, quando a gente abraça as pessoas, quando a gente tem um contato físico social, não é, com as pessoas de trabalho. Então, de repente, você é tolhido de tudo isso. Num estalar de dedos, você tem que aprender a andar de máscara, não conversar com as pessoas, não tocar nelas, não sair de casa. Então, assim, de verdade, muita coisa, não é, foi transformada em nossas vidas. E a gente pôde parar um pouco e olhar para dentro, né? E nem sempre, quando a gente olha para dentro, a gente gosta do que vê. Então, apesar das pessoas falarem quanto que essa pandemia, né, foi um terror para todo mundo, tem um lado
não sei se você vai concordar comigo, que é essa oportunidade que as pessoas têm de estarem, de olharem para dentro, literalmente, para suas casas, para suas salas, para suas mesas, para os seus amores, para os seus filhos. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse olhar para dentro, a gente não gosta de tudo que a gente vê, não é, Marcos? Então, gera essa ansiedade, tem isso também. Sono perdido. É uma grande verdade. Esse olhar para dentro, se ele for compulsório, ele não é tão bom. Se você essa parada, como você falou, essa parada para você olhar para si mesmo, essa parada interna, se você estiver sentindo um incômodo em relação ao meio em que você está vivendo, ela tem uma grande serventia. Mas se você for de forma compulsória, porque o mundo parou, ela pode até se transformar em algo perigoso. Essa solidão no meio de uma multidão. Isso pode se tornar um perigo um pouco... Assustador. É bastante assustador. E quantas pessoas, minha gente, tiveram surtos? Quantas pessoas enfrentaram? Fala para a gente. É assustador isso, não é? De repente, a pessoa está ali tentando segurar, manter uma sanidade, né? Estar dentro daquele quadradinho, né? Se mantendo dentro dos padrões, e, de repente, ela explode e surta. Como não deixar isso acontecer? Primeiro, você tem que entender todo esse processo, né? Na verdade, foi um processo que foi algo que veio e nos colheu de surpresa. Até os próprios profissionais da área foram colhidos de surpresa. Existe algo que, citando como exemplo a psicanálise, por exemplo, nós temos que ter sempre um retorno da própria leitura psicanalítica. O complexo de Édipo, por exemplo, que é aquela ligação do filho com a mãe, ele foi cerceado já pela geração antes-pandemia. No caso que as mães tiveram que sair para trabalhar, os filhos tiveram que ficar com outras pessoas, já houve um afastamento. De repente, esse afastamento continua com as pessoas presentes. Quando você fala que você voltou para o seio da família, mas você voltou despreparado. Você voltou com a cabeça na velocidade do mundo lá fora. E você teve perdas que você não consegue. E essa relação familiar, ela voltou um pouco deformada. Sim. Que já havia um afastamento natural. E como não explodir, né? Assim, esses surtos que a gente vê, o que fazer para não deixar chegar nesse ponto? Por exemplo, quais são os sinais que você percebe? Fora a ansiedade. Acho que uma pessoa que não consegue dormir bem, não é? O sono compromete diretamente o sono, o isolamento, você se isola, aí vem uma espécie de distimia, que é uma tristeza aguda, não chega a ser uma depressão, mas é uma tristeza interna, no qual você não sabe explicar, e o afastamento das poucas pessoas que lhe restaram. Isso é um sinal de alerta. Olha aqui, gente, estou conversando com o Marcos Estrela, que é psicólogo, tá, sobre saúde mental. E a gente falar sobre isso, que é um tabu, não é? Que muitas vezes a gente... O que é normal? O que é ser normal? Quem é normal? Né? A gente sair dessa normose. Então, nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que ela não dá conta de lidar com essa pandemia e ela explode... e ela não dá conta de se segurar em si e sai realmente enlouquecida. Isso a gente tem visto com muita frequência, não é? Nas redes sociais, a gente ouve falar das famílias. Então, essa conversa com o Marcos é sobre isso. É o que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental. Então, Marcos, eu acho que, por exemplo, o contato com a natureza é algo que é muito bom para a gente adquirir, sabe, minha gente, confiança na vida. Porque a gente tem que ter confiança na vida, né, Marcos? Sem sombra de dúvida. E quando você olha uma árvore paradinha ali, no lugarzinho dela, você percebe que está tudo no seu lugar, que existe uma ordem estabelecida no nosso planeta, para tudo e todos. Então, que você está no seu lugar e que está tudo bem, e que você não está como uma folha solta no universo, e que não está tudo perdido porque existe a pandemia, e que tem alguém olhando por todos nós. Então, eu acho que esse contato com a natureza é muito importante, ter alguém para conversar, e um terapeuta, não é? É a figura fundamental nesse momento. Como você bem falou, esse contato com a natureza, ele é importante até porque a natureza já estava aqui antes de tudo isso. Sim. E nós não olhávamos.
Esse comportamento no qual a pandemia bloqueou foi criado por nós. Foi nós que agitamos a vida, né? Nós que aceleramos a coisa. De repente, veio, claro, isso não é benéfico, mas veio como um alerta para que nós prestássemos mais atenção em outras coisas, né? Como você bem colocou. Agora, Marcos, saindo da pandemia, vem aquela coisa, voltar para o trabalho, que você já estava afastado dele e que você não gosta, por exemplo. Estar em contato, manter aquele relacionamento que já não é fácil. Então, depois da pandemia, né, Marcos, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de refazer nossas vidas. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Essa pandemia, ela despertou algumas síndromes, alguns transtornos, como a síndrome de Bornal, por exemplo, que é uma estafa por trabalho. Mas aí você pergunta, mas a pessoa estava afastada do trabalho, trabalhando em casa, em home office, por que essa estafa? Exatamente pela solidão. E o estresse, né? O estresse, você não consegue ser seu chefe sozinho, e nem seu empregado sozinho. Você precisa do meio que você construiu antes. Nós temos que reaprender. Agora, espero que esse aprendizado, esse novo aprendizado venha melhor. Então, gente, esse é o alerta para vocês. Marcos, eu quero agradecer a tua presença aqui. Tem tanta coisa aqui, por exemplo, a gente falar sobre esse medo de voltar, que eu acho que é um assunto muito interessante falar sobre o medo, que eu acho que o medo é aquilo que congela a gente, impede a gente de seguir adiante. Medo é uma energia que veio para nos impedir de avançar. Então, eu vou dizer para você que está em casa, o Marcos pode me ajudar nisso. A gente tem que driblar, não é? Esse inimigo da gente, que ele é bom para quando a gente tem que se salvar, não é? Quando a gente tem que preservar a nossa vida, mas ele é prejudicial quando ele impede a gente de movimentar, Sem dúvida. Nós temos prazo de validade, todos nós temos um prazo de validade. Então, vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui e essa ausência de medo nos ajuda. Agora, o enfrentamento tem que ser feito. Sim. O medo, de certa forma, ele nos alerta para enfrentar, mas ele tem que ser extinguido. Nós temos que virar a chave. O mundo girou. Você falou tudo, virar a chave. Gostei disso. É isso que nós Gostei temos que fazer. disso. Virar a chave e recomeçar. E a chave está na mão da gente. Está na nossa mão. Sim. Está na nossa mão. Mais está na nossa importante. cabeça e está na nossa saúde mental. Marcos, quem está assistindo a gente, diz, eu quero conversar com o Marcos, eu quero ter um espaço, uma oportunidade de contar como é que as pessoas podem encontrar você. Eu trabalho na Estância Bela Vista, que Estância Bela Vista. Eu sou Fica em Ribamar, não é isso? Fica na estrada de Ribamar. Eu tenho até o número, se você quiser eu posso passar. Tá, já está na telinha da já galera. Já está na telinha, ótimo. Aqui a gente é rápido assim. É porque o psicólogo é devagar na parte tecnológica. Não, mas aqui a gente é rápido. Já está na telinha. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Eu vou deixar um momentinho para você falar direto para aquele nosso telespectador que está nesse momento vivendo uma questão muito, muito só. Essa solidão cósmica que a gente sente quando está enfrentando um problema, né, mental, ou um problema psicológico, ou um problema emocional. Eu vou deixar você agora falar direto para essa pessoa sobre como, nesse momento, levantar a cabeça e enfrentar esse momento de pandemia e aguardar que já estamos voltando. Bem, existe uma palavra de ordem que nós, profissionais da área, gostaríamos de usar. Leveza. Temos que colocar leveza, inclusive, no que está pesado. Essa leveza é posta de acordo com a nossa condição em poder raciocinar. Nós raciocinamos para a dor, tanto para a dor quanto para a cura. Então, todos nós passamos esse momento de dor e de sofrimento de uma forma aguda e retratando isso aos outros. O virar a chave é justamente isso. Vamos agora passar um momento de cura e de recomeço, né? Que só depende da nossa vontade, não depende de outra coisa, só depende da nossa vontade, que, o que nós já vivemos, nós temos que tirar alguma lição. E essa lição é o recomeço. Saúde para todos e boa sorte para todos nós. Boa sorte para todos nós, não é, Marcos? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Paulinho. Que Deus possa abençoar cada vez mais, que você possa continuar ajudando as pessoas, levando essa palavra de esperança. Acho que você falou uma palavra incrível, muito, muito bacana, que é a leveza. A leveza, minha gente, ela veio como verdade. Tudo que é leve é verdadeiro. Então, a gente trazer leveza para a vida
é tudo. E nesse momento entender que está tudo passando. Vai passar. Vai, se Deus quiser. Mais uma vez, Marcos, obrigado pela sua Eu presença. que agradeço, seu carinho. Muita saúde para todos nós. Para todos nós. Isso aqui é algo mais, né, DJ?